Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula Festa de Iemanjá, Patrimônio Vivo da cidade do Rio Grande, Educação Patrimonial nos e com os terreiros, nossa aula de número 6. Então hoje a gente vai ver especificamente os bens culturais materiais da cidade do Rio Grande. Vamos pensar então naqueles conceitos de cultura, história e identidade, mais voltado à realidade do município, né? Quais são os bens materiais tombados, quais são os bens materiais disponíveis, né? E também vamos dar uma olhada nos acervos dos museus dispostos na cidade do Rio Grande. O que esses museus guardam, que parte da história do Rio Grande eles pretendem contar, né? E o que eles deixam de contar. Então, eu acho a reflexão da aula de hoje é nesse sentido, né? Os bens materiais, né? Dentro da perspectiva de identidade, né? De rio-grandinos. Então, espero que todos e todas curtam a aula de hoje e vamos lá! Então, retomando ao nosso conceito, né? Os sentidos dos bens culturais, a gente retoma aqui. Produtos do processo cultural, esses bens culturais permitem que nos conheçamos e também ao ambiente que nos cerca. O valor cultural de um bem reside na capacidade de estimular a memória das pessoas, contribuindo para a garantia de sua identidade cultural e para melhorar a sua qualidade de vida. Ou seja, quando eu conheço a minha história, eu reforço não apenas a minha identidade, mas também melhoro a minha qualidade de vida na perspectiva de me compreender enquanto pertencente a este lugar, né? Então, por isso a gente vai conhecer um pouco, como eu disse no início da aula, dos bens culturais, especificamente os bens materiais, que são aqueles, como eu disse, como a gente pode tocar, né? Os bens materiais móveis, ou seja, os objetos que eu posso segurar e circular com eles, mas também os imóveis, ou seja, as edificações e os monumentos. Então, a aula de hoje está dividida nessa perspectiva, né? De bens materiais, né? Ou seja, os bens tangíveis. E aqui a fotografia que eu apresento, né? É um dos grandes exemplos, né? De bens materiais do Brasil, que é a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. O conjunto arquitetônico e urbanístico é patrimônio cultural da humanidade, porque está vinculado à história do Brasil colonial e também do Brasil imperial, com as suas grandes construções, a Rota do Ouro, né? Ou seja, as Minas Gerais, lugares de extração de ouro e prata no Brasil, um lugar onde milhares de africanos e africanas foram escravizados nesse processo de, de extração do ouro, enfim. É por isso que tem um valor cultural para a humanidade. Preservar a cidade de Ouro Preto nessa perspectiva é preservar a história também de africanos e africanas fora de África, né? E também a perspectiva colonial, da expansão do colonialismo, da expansão do capitalismo, enfim. Por isso que a cidade de Ouro Preto ela tem sentido de valor cultural, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo ocidental. Voltando aqui para Rio Grande, eu elenquei todos os prédios que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, né, o IFAI, que é vinculado ao IFAM, tombou, né? Então, os prédios que são tombados. Existem vários outros bens materiais imóveis, né? Mas eu elenquei aqui os que estão na lista de tombados pelo IFAI ou pelo IFAM. Então, pelo IFAI, a gente tem o antigo quartel da General, né? Que é ali na Osório, na Neto com a Osório, que faz parte da Prefeitura Municipal do Rio Grande, a Igreja de São Pedro, que é patrimonializada pelo IFAM, que eu já falei um pouquinho em vídeos anteriores, o Banco Pelotense, o Sobrado dos Azulejos, o Hotel Paris, a própria Prefeitura Municipal,
o reservatório de ferro, né, que é a caixa d'água da hidráulica aqui na junção, e todo o complexo ali é uma caixa d'água desativada, obviamente, mas que faz parte da história, né, tanto de expansão dos bairros da cidade do Rio Grande, mas também da própria história do estado, da Corsã, história de distribuição de água potável para a cidade, e aí ali fica o Museu das Águas, para quem não conhece, que hoje ele passou a ser de responsabilidade da FURG. Ele era responsabilidade do governo do estado até bem pouco tempo, mas hoje faz parte da FURG, né, do complexo da FURG. E aqui temos também o complexo Hengens, o hipódromo municipal, que é o Jockey Club, aqui no bairro onde eu moro, é, que se reduziu, né, com a construção do shopping, se reduziu apenas ao local ali da arquibancada e à entrada do prédio, né, tombado pelo município, não pelo IFAI, mas pelo município. O Esporte Clube Rio Grande é tombado a nível municipal, o estádio e o acervo do Esporte Clube Rio Grande, como o clube mais antigo do Brasil, o clube de futebol oficialmente fundado mais antigo do Brasil. O Palacete Trajano Lopes, na Luiz Loreia, o Teatro Municipal, né, ali no Canalete, e a Biblioteca Rio-Grandense. Não só o prédio da biblioteca, mas todo o seu acervo, né, é tombado pelo IFAI. E aí aqui a gente tem as fotografias aqui do quartel-general, na Osório, com o Neto ali, que eu já falei, que fica também de esquina com a Biblioteca Municipal, né? É, ele foi um prédio utilizado ao longo do século XIX, né? Obviamente, como parte do sexto GAC, daquilo que a gente conhece hoje como sexto GAC, né? Parte de segurança, né? Do município. A igreja, e aqui eu utilizo a capa do livro, Uma Igreja, uma Comunidade, os 250 anos da Catedral de São Pedro, escrito pelo professor Francisco das Neves Alves, professor da FURG, professor de História, que foi escrito em 2004, né? Porque em 2005 a igreja fez, então, seus 250 anos de construção, como eu já disse, uma construção do período colonial, uma construção lá do século XVIII, que foi tombada pelo IFAI, todo o seu conjunto arquitetônico, e aí posteriormente ficou somente a igreja, né? E aos fundos da igreja também a Capela São Francisco, que foi construída posteriormente, né? A Capela São Francisco foi construída para que os africanos e afrodescendentes pudessem acompanhar as missas, né? Como se sabe, eles não podiam entrar na igreja junto com seus senhores, então construíram a Capela São Francisco, que hoje fica de frente ali para a Rua Marechal Floriano, bem aos fundos da Catedral de São Pedro. Então, a Catedral de São Pedro ela foi tombada na década de 30 pelo decreto de 1937, de tombamento dos prédios históricos, como eu falei lá no primeiro vídeo. E é interessante quando a gente lê esse livro que a gente entende que ela foi tombada, né, utilizando o mecanismo dessa lei, porque existia um movimento para troca de local, né? Existia um movimento em que se dividiu a comunidade católica da cidade do Rio Grande para destruir essa igreja e construir uma outra catedral de São Pedro, maior e mais pomposa, em outro lugar da cidade, se não me engano, próximo à Praça Tamandaré. Ou seja, queriam tirar a especulação imobiliária, juntamente com um dos padres que participava, que fazia parte da igreja da Catedral de São Pedro, queriam destruir a igreja construída no século XVIII para reconstruir uma nova, com um outro estilo arquitetônico. E aí o movimento que defendia que deveria permanecer esta estrutura prevaleceu. E aí se utilizaram do mecanismo lá do decreto de 1937 para, então, assegurar, né, o tombamento e a preservação desse patrimônio do século XVIII, né? Então, e aí entra a importância da política pública patrimonial
ainda que com o decreto de 37, que só previa o tombamento de bens materiais, né, e de caráter oficial. E aí, pensando na Igreja Católica, né, na religião católica, pensar, né, esse vínculo que tinha o nacionalismo com a Igreja Católica. E aí a Catedral de São Pedro está aí em pé até os dias de hoje, através deste tombamento lá do decreto de 37. Se não me engano, ela foi tombada em 39, 1939. Então, é importante quem quiser conhecer o nome do livro, Uma Igreja, uma Comunidade, os 250 anos da Catedral de São Pedro. Ele está disponível na Biblioteca Rio-Grandense, a consulta dos livros é pública lá, pode fazer inscrição também para se associar. A Biblioteca Rio-Grandense precisa muito da ajuda de todos e todas. Mas também acredito que existem algumas escolas da cidade e na FURG também existe esse livro para consulta pública. É bem interessante. Aqui, como eu falei, o antigo Banco Pelotense, né, que ele também é tombado pelo IFAI. Olhando essa fotografia, pouquíssimos de vocês vão reconhecer, mas ele é o prédio que hoje onde funciona a Secretaria de Município da Fazenda, né? Onde a gente vai lá fazer os papéis de PTU e pagar os impostos para o município. Então, é ali que fica a Secretaria da Fazenda, é um prédio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual. Aqui o Sobrado dos Azulejos, né, que é a atual sede da Secretaria de Município da Educação, da SMED. Então, é um prédio do século XIX, é construído e revestido, melhor dizendo, com os azulejos portugueses. E esses azulejos, eles são característicos, né? São pintados à mão, é uma produção que existe ainda em Portugal, claro que em pequena escala, mas o valor dele na perspectiva arquitetônica e na perspectiva cultural reside nisso, né? Desse azulejo produzido lá em Portugal e vem parar através do processo de colonização aqui no município do Rio Grande, uma cidade colonizada oficialmente por portugueses, mas obviamente com todas as etnias que eu mencionei lá nas aulas anteriores, né? Os indígenas e os africanos. Então, ele foi um prédio tombado, funcionou várias coisas aí, inclusive um bar, né, uma casa meio que noturna, e aí, posteriormente, o município conseguiu reaver o prédio, e aí conseguiu tombar, né, a nível do Instituto Estadual do Patrimônio, e a partir daí se conseguiu, então, a restauração desse prédio, né, com recursos federais, recursos estaduais, se conseguiu a restauração e os azulejos que faltavam mandaram buscar em Portugal, né, sob encomenda, para então fazer o restauro completo. Aqui o prédio da prefeitura, e aí eu utilizo a imagem do próprio IFAI, né, que ele é tombado também, antes do incêndio, né? Em 1999 ocorreu um incêndio no prédio da prefeitura, um incêndio cujas causas muitas pessoas apontam como duvidosas, mas enfim, não é o foco aqui da nossa discussão, mas ele era desta forma. Após a restauração, a gente consegue perceber que teve algumas modificações, né? Mas a fachada conseguiu, então, ficar praticamente intacta, né? Mas por dentro o prédio foi totalmente reconstruído, né? O que a gente conhece ali como Salão Nobre, a sala do executivo municipal, enfim, para quem conhece o prédio por dentro, sabe que ele modificou bastante, mas ainda assim ele tem um valor histórico e cultural importante. O Hotel Paris também é tombado pelo IFAI, né? Uma construção que remete à Bela Época, né? Ou a Bela Époque da cidade do Rio Grande, né? Com as influências de
europeia, né? Para quem conhece lá dentro, ele tem um jardim interno belíssimo. Enfim, ele é uma propriedade, obviamente, privada, mas que também possui esse valor, né? Que demonstra a riqueza nos detalhes, né? Arquitetônicos e culturais. 1823, está ali a data ali em cima, se não me engano, mas 1823 mostra ali a data de construção do prédio, lá no século XIX. E, por fim, dos prédios, né, dos imóveis tombados, tem aqui tombado pelo IFAI, pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, o Complexo Rengels. O que é o Complexo Rengels? É esta prédio inicial aí, que é a entrada oficial da fábrica, Rengels, ali na esquina do cemitério. Todos os armazéns anteriores, que vão desse prédio até o Saco da Mangueira, as margens do Saco da Mangueira. Quem vem para o centro, bairro Centro, vê que até a Anhanguera, ali, era parte do Complexo Rengels. Do outro lado da Avenida Rengels tem aquelas casinhas, muitas delas já alteradas no seu valor arquitetônico. Uma delas funcionava a escola de alfabetização dos trabalhadores da fábrica, né? E também é tombado junto ali onde a gente conhece como centro de eventos, sobretudo a parte em que era a estação ferroviária. Isso tudo compreendia o complexo Rengels, né? E também na esquina do cemitério, mais ou menos na mediação onde estaria a posição do fotógrafo aqui, o Cassino dos Mestres, né? Que era uma casa ali que fazia parte desse contexto da Rengels, que hoje em dia está escorada com umas madeiras, já nem tem mais como restaurar, né? Para quem está passando pelo complexo Rengels hoje, vê que ele está sendo restaurado, o prédio, que foi vendido, o pátio lá, o entorno, mas que essa fachada e esse prédio principal vai se manter, né? E vai ser ressignificado num futuro breve, embora lá atrás vão ser construídos outros prédios e condomínios, pelo menos a fachada se garantiu, né? Tentaram tombar em vias nacionais, ou seja, pelo IFAM, né? Mas o IFAM não reconheceu porque considera que ficou descaracterizado, principalmente a parte da Vila Operária ali, que é na Avenida Rengels, né, em frente à Anhanguera. Então, o IFAM não tombou a nível nacional, mas a nível estadual permanece ainda tombado como patrimônio do Rio Grande do Sul. Os monumentos da cidade do Rio Grande. Aí aqui eu trago uma foto da Praça Tamandaré em 1905. Não é uma foto, é um cartão postal que está no blog do professor Luiz Henrique Torres, que eu já mencionei no vídeo anterior. Olha como era bem diferente a Praça Tamandaré, né? As próprias árvores que a gente olha assim e dá aquela dimensão de um passado, né? Longínquo, e a praça sendo reconstruída, sendo modelada, a praça que teve aquele significado, né? Da geribanda, para recolher a água potável, para a lavagem das roupas, já no início do século XX ela já está ressignificada. E aí vamos falando então dos monumentos que estão dispostos, né, nas praças das cidades. Então a gente vai ter a coluna comemorativa da Liberdade, que é o primeiro monumento da cidade do Rio Grande, foi colocado em 1889 pelos vereadores da Nova República, né? Brasil em 1889, ele deixou de ser monarquia, império, para ser república. Então, para comemorar, entre aspas, a Lei Áurea, a libertação dos africanos e afro-brasileiros, o final da escravidão, os vereadores mandaram construir um monumento comemorativo à liberdade. E ele está até hoje na Praça Xavier Ferreira, né? E quando a gente chega ali aos pés do monumento, ele é muito alto, a gente não consegue ver bem a estátua, né? Porque ele é muito alto mesmo. E
mas você vê ali a placa alusiva, né? Você vê o nome de todos os vereadores que estavam financiando, né, com dinheiro público, essa obra comemorativa da abolição da escravidão no Brasil. Esse é um monumento comum em várias cidades, muitos deles é o mesmo monumento que foi fabricado, mas é importante tê-lo como tanto que o marco do final da escravidão, é, no país, mas sobretudo como um monumento, o primeiro monumento disposto em praça pública na cidade do Rio Grande. Aí aqui igual, a gente tem o monumento do túmulo, né, monumento túmulo do Bento Gonçalves, os restos mortais dele está na cidade do Rio Grande, que não é a cidade onde ele nasceu, né? A cidade do Rio Grande não apoiou a Revolução Farroupilha, né? Porque era uma cidade que estava do lado do Brasil Imperial, então ela não aceitava é, os interesses dos revolucionários, que eram os estanceiros gaúchos, né, que forjaram a sua revolução para, então, uma ideia de separar o Rio Grande do Sul do Brasil e construir a nação rio-grandense. E aí Rio Grande se montou o exército aqui contra, né, as tropas de Bento Gonçalves. E aí por que os restos mortais estão aqui? Porque uma ideia de utilização como exemplo, né, para que não mais aconteça, para que o Rio Grande do Sul faz parte do Brasil. Então, é por isso que esse monumento está aí, um monumento túmulo, né? Onde estão os restos mortais, para que a sociedade olhe para a Revolução Farroupilha e compreenda que foi importante da perspectiva revolucionária, mas também foi importante da perspectiva do Império, tanto que o monumento está aqui, os restos mortais de Bento Gonçalves não estão na cidade de origem dele e estão aqui no Rio Grande do Sul e nem estão na cidade dita como capital da Revolução Farroupilha, né, que é o Piratini, a cidade de Piratini aqui no sul do estado, né? Então é importante olhar para o monumento nesse sentido, pensar ele. Aqui Marcílio Dias fica lá no final da Silva Paz, na praça de mesmo nome, a Praça Marcílio Dias, na divisa da Silva Paz ali com a Almirante Barroso, na entrada do BGV, pela Rua Dom Pedro II. Então, ali tem Marcílio Dias, herói nacional, né, também da Guerra do Paraguai, e Marcílio Dias nasceu em Rio Grande. E é importante aqui a gente dizer que não só um herói nacional, mas um homem negro, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho da história de Marcílio Dias, vá na Biblioteca Rio-Grandense, tem documentos dele, tem fotografia, não exatamente fotografia, mas uma pintura dele e um documento, né, de registro dele lá, em que diz que ele era um homem negro. Então, na perspectiva de história e cultura afro-brasileira, é importante pensar que lá no século XIX, na Guerra do Paraguai, existiu um homem negro, né, que defendeu, um não, vários, né, mas que a história elegeu, foi Marcílio Dias. Então, na perspectiva de ensino da lei de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, é importante se colocar isso, né, é importante se colocar que esses homens negros escravizados eram obrigados a ir para a guerra, morrer por um país que estava escravizando eles, e ao mesmo tempo que eles fizeram parte da história, mesmo que essa história oficialmente não seja contada. Aqui a gente já tem da década de 40 aí, os guris de Toniete, que é na Praça Xavier Ferreira, que são as imagens que há pouco tempo foram restauradas, né? Então, Mateu Toniete é o nome do escultor, que viveu aqui na cidade do Rio Grande e que esculpiu esses meninos que representavam, né? É importante a gente pensar, olhar para esses monumentos e pensar na história da infância da cidade do Rio Grande, né? As pessoas não nasciam adultas, não nasciam guerreiras, não nasciam. As pessoas também eram crianças. E como era essa infância? Aí a gente tem um pequeno retrato das brincadeiras de infância ali. É um dos meninos com atilho, né? Com bodoque na mão, atirando pedras, e um outro menino que está deitado na grama lá, se não me engano, lendo.
Então, é interessante a gente pensar a vestimenta, como se vestiam as crianças naquele período e a criança em Rio Grande, né? Então, aqui nesse link, que é do site Rio Grande Tem, é só colocar o nome Os Guris Tonietti, você vê ali a reinauguração do monumento, que foi agora em 2020, 2019, perdão. E aí tem um pouquinho da história, e na entrevista tem a história do senhor, que deve estar com uns 90 anos, uns 80 e poucos anos, que posou para Matteo Tonietti desenhar e depois esculpir as imagens. Então, ele era essa criança, né? Então, é interessante pensar, olhar para esse monumento nessa perspectiva, a história da infância na cidade do Rio Grande. E aqui a história, né, das trabalhadoras, né, sobretudo, de Rio Grande, uma cidade que foi o polo da indústria têxtil no final do século XIX e até metade do século XX. Aí então temos o pórtico, que é um monumento que lembra uma máquina de costura, como eu já falei, mas que também lembra a luta das trabalhadoras e trabalhadores das indústrias locais. Outro monumento, outro bem material, né, imóvel, é a escultura de Iemanjá, né? A gente não pode esquecer que a gente teve um escultor que executou muitas obras na cidade e estão dispostas no Rio Grande do Sul inteiro, que foi Érico Gobi, né, que esculpiu o monumento a Iemanjá, que, como poucas pessoas sabem, foi uma das primeiras imagens de Iemanjá dispostas no litoral brasileiro. Era raro, até a década de 70, se ter imagens de Iemanjá nas praias do Brasil. Então, Rio Grande foi uma das pioneiras nessa disposição, né? Então, a gente não tem mais só um patrimônio tão branco assim, né? Quando se coloca Iemanjá na cidade, se pensa também outras identidades, outras memórias, outras histórias que a história oficial não conta. E aí, os bens materiais móveis, né, que são os objetos que a gente pode transportar de um lugar para o outro, onde é que eles ficam na cidade do Rio Grande? Eles estão dispostos nos vários museus da cidade, né? A cidade do Rio Grande riquíssima em museus. Então, o primeiro deles, né, é o Museu Cidade do Rio Grande, que fica ali no prédio da alfândega, né, de esquina com a hidroviária, então de frente para a lagoa, você tem o Museu Cidade do Rio Grande. Nesse lugar aí da foto, a gente encontra a coleção histórica, que contém objetos relativos à história do Rio Grande, das indústrias, do comércio, da pré-história e de uso pessoal, né, como vestuários e mobiliários pertencentes a várias famílias da cidade. Essa coleção fixa, que está o ano inteiro, mas também abriga exposições temporárias que elas vão montando. A historiadora, os museólogos que trabalham no museu, eles vão organizando diversas exposições temporárias ao longo do ano. Esse museu também está em outro lugar, na Capela São Francisco. Lembrem que eu falei para vocês, a Capela São Francisco fica nos fundos da Igreja de São Pedro, que foi construída para que os africanos e afrodescendentes pudessem assistir às missas. Aí está o interior da Capela São Francisco, que fica nos fundos da Catedral, de frente para Marechal Floriano. Ali funciona o Museu Cidade do Rio Grande com a coleção Sacra, né? Ele foi inaugurado em 1986, ocupando o consistório da Capela São Francisco. O local abriga um acervo raríssimo de aproximadamente 2.000 peças, expostas de acordo com a programação do museu. Esculturas em madeira, oratórios do século XVII e XIX, objetos e adornos litúrgicos em prata e ouro e metais e outros metais preciosos, além da imagem de São Francisco feita em madeira policromada, no estilo barroco. É belíssimo esse museu, para quem quiser conhecer. E o Museu Histórico do Porto, sediado no Armazém A1 do Porto Velho, conta a história do Porto do Rio Grande ao longo do tempo, mostrando fotos, arquivos e diversos equipamentos topográficos.
utilizados na construção do porto e dos moles da Barra, além de material náutico e ferroviário. Aqui a gente tem uma imagem e aqui a gente tem outra, né? Material ferroviário, então ele vai demonstrando a evolução dos equipamentos de navegação e de transporte de mercadoria. O transporte era feito eminentemente através das ferrovias, né, no município, para outras cidades, e também através da Lagoa dos Patos e do oceano. Então, mostram os equipamentos, a evolução disso, e também a evolução tecnológica na construção dos moles da Barra, né? Então, ali você tem o Museu do DEPREC, que a gente chamava antigamente, que é o Departamento de Portos, Rios e Canais do Estado do Rio Grande do Sul, né? E o vagão-leito, que era usado na construção para carregar as pedras dos moles da Barra e também da fiscalização, né? Esses vagões-leitos, mais tarde a gente vai voltar a falar neles. Museu Náutico, né? Museu Náutico é outro museu, também instalado nos armazéns do Porto Velho, e destaca a cidade do Rio Grande como uma cidade histórica e marítima, além de realçar a íntima relação do município com o mar e com o estuário da Lagoa dos Patos. O Museu Náutico tem por finalidade resgatar e divulgar a cultura e o conhecimento náutico local, valorizar o trabalho vinculado à atividade náutica e dignificar aqueles que vivem do mar. Aí você tem aí diversas embarcações utilizadas para também diversas finalidades, barcos a velas, os caicos, os botes, enfim, bússolas, livros, registros, diversas coisas que compõem a história da náutica do município, né? E aí também você vai ter o complexo do museu oceanográfico, né? Que ele não se limita ao museu onde estão, por exemplo, essas imagens aí que são dos animais marinhos capturados aqui no Atlântico Sul, né? Ele é um complexo de museus, são vários museus que compõem o Museu Oceanográfico, né? Que é este principal, né? Mas também é o Museu Antártico, o Museu Náutico, o Ecomuseu da Ilha da Pólvora, o Centro de Recuperação de Animais Marinhos e o Centro de Educação e Formação Ambiental Marinha. O Museu Oceanográfico mantém uma exposição sobre a vida e a dinâmica dos oceanos e apresentada em painéis, maquetes e diversos equipamentos. Ou seja, a Universidade Federal do Rio Grande é uma das universidades públicas do Brasil que tem os cursos de oceanologia e oceanografia, né? Então, que são os estudos vinculados ao mar. A FURG se destaca por ser uma universidade que trabalha na perspectiva do ecossistema costeiro, né, do sul do Brasil. Então, é através da FURG que todo o país reúne elementos para se conseguir chegar até a Antártica, né? Então, o museu, o navio museu também, que recentemente a FURG inaugurou, faz parte desse complexo de museus. O Museu da Comunicação é um museu um tanto mais recente, mas que vai falar da história da comunicação, né? Do rádio, da televisão, da difusão, né? Da comunicação no município. É chamado Museu de Comunicação Rodolfo Martins, busca resgatar a memória da comunicação em suas diferentes vertentes. Coleções de discos, de aparelhos de rádio, equipamentos de TV são alguns objetos do acervo. Muitas curiosidades do rádio estão documentadas em seu acervo. A coleção de aparelhos de rádio impressiona pela diversidade. São diversos modelos e diferentes épocas do século XX, alguns inclusive em perfeito funcionamento. Toda a história do rádio pode ser acompanhada através de peças significativas que estão no museu. O endereço do museu, para quem não conhece, é na rua Luiz Loreia 261. A fototeca. A fototeca é uma outra perspectiva de se pensar os bens culturais ou de se pensar a história, a memória através da fotografia, né? A fototeca também é um museu e tendo como a missão a salvaguarda da memória e da história da cidade através da documentação fotográfica. O acervo começou a ser constituído na década de 80 a partir de doações e várias ações educativas junto à comunidade. O mesmo constitui-se por processos fotográficos como negativos de vidro, ambrótipos, ferrótipos, ambúmens, ou seja, equipamentos e maneiras, né,
de se fotografar e se revelar fotografias, né? É, que estão lá dispostas, e geralmente as escolas levam alunos, né, para conhecer um pouco. Ele não vai mostrar só fotografias, mas todo o processo de construção da fotografia que ocorreram, né, que ocorreu na cidade do Rio Grande, né? E aí, um outro espaço, que não é chamado de museu, mas tem características museológicas, é o Centro Municipal de Cultura Iná Emil Martins. É uma instituição vinculada à Secretaria de Município da Cultura, fundada em 85, e situa-se na Marechal Floriano, número 91, no centro histórico do município do Rio Grande, ou seja, neste prédio que está aí na foto. É na Marechal Floriano, passando um pouquinho sobre a dos Azulejos, e ali funciona o Centro Municipal de Cultura. Atualmente ele está fechado para, aguardando o processo de restauração, né? Mas ainda assim é o endereço do Centro Municipal de Cultura, que está funcionando em outro prédio na cidade, e esse centro realiza palestras, lançamentos de livros, oficinas de arte, desenvolve diferentes projetos de exposição de arte, educação patrimonial, tem um acervo arqueológico ali do município que eles também preservam, né? É, enfim, oficinas itinerantes, entre outras coisas importantes para se pensar o patrimônio cultural do município. E aí, por fim, né, encerrando esse vídeo, eu gostaria de colocar aqui, ó, todos esses e outros bens materiais, ou seja, prédios e monumentos, objetos, bem como seus lugares de exposição, conservação, fazem parte do patrimônio cultural rio-grandino. Cada um destes deve ser percebidos por nós como bens tangíveis que evidenciam elementos da cultura material, vistos como vetores das relações sociais que abrigam parte do universo cultural citadino, seja um universo que se propõe a contar a história oficial ou a história das indústrias, das elites, mas também outros objetos que nos ajudam a compreender outros universos, como as tradições umbus, ivieiras e tupi-guaranis, através dos objetos e artefatos arqueológicos, as tradições afro-brasileiras, bem como dos e das trabalhadores e trabalhadoras. Então, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que todos e todos tenham gostado e até a próxima.